Olá, meus amigos do canal Endireita. Hoje eu quero falar sobre um tema um pouco intrigante e que vale ser analisado. Eu quero falar sobre o viajante. Esse viajante, ele é citado na passagem em que Davi, olhando Betseba, a desejou, a cobiçou e a possuiu como mulher e posteriormente traiu o seu amigo, né? Ele mandou Urias para frente, para a comissão de frente ali na batalha, para que ele fosse realmente morto e ele pudesse encobrir a gravidez de Betseba. Então a gente sabe que essa história, ela deu muito pano para manga, mas tem um detalhezinho ali que a gente deve analisar. Vamos dar uma olhada aqui. Então Natan foi utilizado ali como um meio para chegar essa mensagem a Davi, mensagem que o Altíssimo queria passar para ele a respeito do que ele fez, do quão mal ele fez aquele homem, né, que além de lhe tirar o seu bem mais precioso, que era aquela, entre aspas, cordeirinha, né, que era aquela esposa que ele tinha, ainda o matou, de certa forma, né, indiretamente, mas ele o matou sim. E quando Natan chega, ele conta essa parábola, né, e ela diz o seguinte: certo dia um forasteiro chegou à residência do homem rico. Mas este não quis lançar mão de suas próprias ovelhas ou de seus muitos bois a fim de lhe oferecerem uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeira que pertencia ao pobre e a serviu ao visitante. Veja, na história ali de Davi e Betseba e Urias, o Urias seria o homem pobre, né? O homem rico seria Davi e Betseba seria a cordeirinha, correto? Mas esse forasteiro é quem? E é esse tema que a gente poderia abordar hoje, que é muito interessante, que se trata de um viajante, um forasteiro. E esse viajante, ele veio, né? A gente tem algumas passagens a respeito de Satanás, por exemplo, quando o Altíssimo fala lá em Jó, capítulo 1, versículo 7, né? Então, perguntou ao Senhor, a Satanás, de onde vens? E Satanás responde ao Senhor, dizendo que veio de rodear a terra e passear por ela. Então, ele é um viajante e os seus demônios, né, os anjos caídos, seus seguidores, também passeiam pela terra. Eles atormentam a humanidade e também, claro, faz uma referência aos pensamentos, né, aos maus pensamentos que permeiam a nossa mente, porque nós viemos, né, de uma carne caída, nós viemos já condenados, mas o Messias nos trouxe a salvação, porque todos já estávamos condenados nas nossos delitos e pecados, né? E a graça é justamente por isso que nós não conseguimos realmente seguir toda a lei, nós não conseguimos fazer tudo 100% correto, e esse viajante ele está sempre passeando, né, pela nossa mente, ou seja um pensamento, ou seja realmente um próprio demônio que seja na casa, ou, né, a gente sabe que o mundo espiritual ele é pesado. E muitas vezes não é só algum tinhoso que está ali, às vezes é o próprio pensamento da pessoa. E esse viajante na história, ele deixa bem claro que esse homem rico, ele pegou essa cordeira e fez isso para o viajante. Olha que interessante, né? Quem cometeu o pecado foi Davi. E para quem ele cometeu esse pecado, né? Porque se as nossas boas obras são para a honra e glória do Senhor, as más obras são para a honra e glória de Satanás, né? E Satanás, ele é conhecido por rodear e passear pela terra e também pela multidão aí dos pensamentos da nossa mente, né? Então esse viajante, ele deve ser vigiado, porque ele chega sempre quando você está sozinho, né? E a intenção dele é que o homem não observe, né? E quando se conta já fez. E por isso que nós devemos sempre observar as nossas obras, observar os nossos atos, porque esse viajante ele nos cerca, né? Às vezes ele está de dentro para fora. E uma passagem que me chama a atenção também é a passagem de Pedro, né? Quando Pedro ele está ali com Cristo e ele tenta impedi-lo de fazer o sacrifício na cruz, né, pela humanidade. O próprio Messias chama ele de Satanás. O texto lá em Mateus 16, 23, diz o seguinte: mas Jesus voltando-se disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens. Então ele não levava em consideração as coisas do Criador e sim as dos homens.
E ele chamou Pedro de Satanás. Então não significa que Satanás estava ali, né? Mas que os pensamentos dele, depois ele explica, né? Você não considera as coisas do Criador e sim as dos homens, porque a gente, humanamente falando, nós sempre tentamos salvar nosso couro, né? A gente está sempre tentando salvar nossa pele, está sempre tentando se justificar, a gente sempre tenta se defender, a gente sempre, quando a gente faz alguma coisa, mas fulano que começou, eu não tive culpa, é sempre assim, a gente age dessa forma. E é por isso que a grande tribulação vem aí, que é para realmente forjar essa igreja no fogo, né? Ele fala que a igreja vai passar pelo fogo como um ouro passa ali na mão no maçarico, limpa aquela impureza e o ouro fica puro, tira aquela impureza do ouro, né? E a igreja, ela é considerada o ouro, né? Então o Pai, ele vai purificar a igreja no sofrimento mesmo, é no arrocha que a gente vai parar de ser pedra de tropeço, de tentar sempre ficar no conforto, sair, ele vai nos tirar da zona de conforto. E nesses momentos difíceis que a gente está passando, a história da humanidade está indo para um caminho muito difícil, muita gente tem passado fome, muita gente tem morrido, muita gente tem entrado em depressão. Nós sabemos que o viajante, dentro das mentes, está a todo vapor tentando findar vidas. E hoje eu quero fazer essa reflexão a respeito desse viajante. Porque a palavra do Altíssimo disse que a nossa esperança é Cristo. Em Isaías 55, no capítulo 8, diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Diz assim o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então nós precisamos estar com fé, mesmo que as coisas pareçam estar dando errado. O Altíssimo não falhou contigo, pelo contrário, creia que está tudo dentro de um planejamento. E a palavra diz que ele nos guardaria, que ele é o nosso pastor, que nada nos faltará e ele nos fará andar em verdes passos e nos dará água tranquila, né, para que a gente possa refrigerar nossa alma. Então, que nós descansemos a nossa mente no Senhor e não deixemos que o viajante venha nos roubar a coroa. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa o seu like. Um beijo da Gigi, fique com Deus. Tchau, tchau.